Começa agora, Bom Dia Agro! As principais notícias da região, do campo e do agronegócio. Você está ouvindo Bom Dia Agro, Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Bom dia! Está começando agora o Bom Dia Agro, o seu encontro diário com as principais informações do campo. Aqui você acompanha as notícias da nossa região, os acontecimentos do agronegócio, previsão do tempo, mercado agrícola e tudo que movimenta a vida no campo. Fique com a gente, porque o Bom Dia Agro está no ar, trazendo informação de qualidade para quem vive e trabalha no agro. Bom Dia Agro, uma realização Boa Safra, a marca que fortalece o seu agronegócio. Apoio Copas, qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra, informação que fortalece o agro. E no Bom Dia Agro de hoje, veja as principais notícias. Prêmios elevados seguram parte das perdas da soja em Chicago e sustentam preços no Brasil. Milho fecha em baixa em Chicago e na Bolsa de Valores de São Paulo com clima favorável nos Estados Unidos. Abate de bovinos no Brasil deve somar 40 milhões de cabeças em 2026, prevê a Associação do Setor. Café fecha em alta em Nova York e em Londres após dias de perdas. Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta vermelho para tempestades no Rio Grande do Sul. Banco Central corta a taxa Selic para 14% ao ano e não sinaliza os próximos passos. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 7 de agosto. Rondônia. Porto Velho. Sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 34 graus. Ji-Paraná. Sol com muitas nuvens à tarde. Mínima de 25 e máxima de 36 graus. Vilhena. Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde e noite estrelada. Temperatura mínima de 22 e máxima de 31 graus. Acre. Rio Branco. Sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas à tarde. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Cruzeiro do Sul. Parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. O mercado da soja fechou a quarta-feira praticamente estável na Bolsa de Chicago, ainda pressionado pelo clima favorável para a nova safra dos Estados Unidos. Mas no Brasil, o cenário é bem diferente. Os prêmios pagos pela soja disponível nos portos estão no melhor momento do ano, entre 140 e 160 centavos de dólar por bushel acima da cotação de Chicago, segundo o consultor de mercado Vlamir Brandalize. Esse prêmio elevado tem segurado boa parte das quedas registradas lá fora e ainda garante boas oportunidades para quem precisa vender. Os negócios seguem fluindo no país em ritmo mais lento que em julho, enquanto o produtor aproveita a demanda firme dos portos para avançar na comercialização da soja da safra 2025 e 2026. Baixa de mais de 1%. Foi assim que o milho fechou a quarta-feira tanto na Bolsa de Chicago quanto na Bolsa de Valores de São Paulo. O motivo? O clima segue favorável para o desenvolvimento da safra norte-americana, com chuvas regulares previstas para as próximas semanas no principal cinturão produtor dos Estados Unidos. Isso reforça as expectativas de uma colheita volumosa por lá e derruba os preços. No Brasil, os contratos futuros também recuaram, entre 0,3% e 0,7%, acompanhando o movimento externo. Nem mesmo uma nova venda de 120 mil toneladas de milho americano para o México foi suficiente para segurar as cotações nesta quarta-feira. Os abates de bovinos no Brasil devem somar cerca de 40 milhões de cabeças em 2026, uma queda
frente às aproximadamente 42 milhões registradas no ano passado. A projeção é da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, apresentada pelo presidente da entidade, Roberto Perosa, durante evento do setor em São Paulo. Segundo ele, a indústria enfrenta desafios importantes ligados a guerras, tarifas e outras barreiras comerciais, incluindo uma queda acentuada nos embarques esperados para a China neste ano e incertezas sobre as exportações para a União Europeia por conta de restrições ao uso de certas substâncias antimicrobianas em animais destinados à produção de alimentos. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Depois de dias de perdas, o café fechou a quarta-feira em alta tanto em Nova York quanto em Londres. Os contratos do Arábica subiram entre 265 e 280 pontos, em um movimento de recuperação técnica, enquanto o mercado segue de olho no fim da colheita da atual safra brasileira. Já em Londres, o Robusta encerrou o pregão nas máximas de uma semana, impulsionado pela expectativa de redução das chuvas no Vietnã, maior produtor mundial da variedade. No mercado físico brasileiro, porém, a tendência é de negócios pontuais. Produtores seguem cautelosos nas vendas, à espera de melhores preços, enquanto os compradores já estão abastecidos pela entrada da nova safra. O Instituto Nacional de Meteorologia elevou para vermelho o alerta de grande perigo para tempestades em boa parte do estado, com risco de chuva acima de 100 milímetros por dia, ventos superiores a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. O aviso, motivado pela atuação de um ciclone extratropical, vale entre a tarde desta quinta-feira e a manhã de sexta-feira e abrange o sudoeste, o sudeste, o noroeste, o centro-ocidental, o centro-oriental e a região metropolitana de Porto Alegre. Os efeitos do sistema também devem ser sentidos em Santa Catarina, no Paraná, em Mato Grosso do Sul e em partes do sudeste do país. Banco Central corta a Selic para 14% ao ano, 14% ao ano. Essa é a nova taxa básica de juros do país, depois que o Banco Central decidiu, por unanimidade, cortar a Selic em 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira. Na decisão, o Comitê de Política Monetária optou por não sinalizar os próximos passos, informando apenas que vai manter a chamada restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Para o produtor rural, o movimento tem peso direto. Juros mais baixos tendem a reduzir o custo do crédito agrícola e das linhas de financiamento para custeio e investimento na porteira, embora o nível ainda seja considerado elevado para boa parte do setor. E assim encerramos mais uma edição do Bom Dia Agro. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na Rádio Boa Safra. Informação, música e a força do agro no ar. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Apoio Copas, qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra, informação que fortalece o agro.